Boa noite, missionários. Fiquei sabendo que hoje vocês iam estar todos reunidos na noite missionária e resolvi preparar uma mensagem especial para vocês. Eu quero falar um pouquinho sobre a minha vida. Vocês já sabem bastante coisa sobre ela, que eu fui no campo de concentração, fui exilado e tudo mais, mas eu quero contar outras coisas para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Uma coisa que as pessoas às vezes não falam muito é sobre o meu pai. Ele se chamava Matias José Cope. Eu não convivi com ele, mas me disseram que ele era uma pessoa muito boa. Minha mãe conheceu ele quando eu trabalhava de empregada na fazenda, e foi nessa época que ela engravidou. Eles nunca me explicaram direito porque eles não moravam juntos, mas uma vez minha mãe me disse que era muito complicado e que meu pai era muito mais velho que ela, uns 22 anos mais velho. Outra vez, ela falou que minha tia achava que minha mãe só queria a herança. Mas essas coisas não importam mais. Meu pai deve ter sido um homem bom. Todo mundo que conhecia ele falava que ele era uma pessoa boa. Dizem que ele só ficava bravo quando perdia no baralho. Meu pai também não bebia e nunca teve outra família. Eu sei que ele foi uma pessoa muito boa, mas eu senti bastante falta dele na minha vida. Ele morava uns 10 quilômetros da minha casa e nunca veio me visitar. Eu via meus amigos brincando com seus pais e nunca entendi por que não podia estar junto com o meu pai. O pai de vocês levou vocês para assistir futebol? Eu sempre esperei que meu pai me levaria um dia. Mas, em compensação, minha mãe era muito boa. Ela se chamava Catarina Quentenich e passou por muitas dificuldades por minha causa. Imagina em 1885, uma mulher solteira, grávida. Como não foi difícil? Ainda bem que meu avô ajudou ela. Foi na casa do meu avô que eu nasci e morei no começo da minha vida. Eu conheci ele só um pouquinho, porque ele morreu quando eu tinha só 3 anos. Um pouquinho antes dele morrer, teve uma vez que eu estava brincando de esconde-esconde na casa dos meus vizinhos, com eles e com a minha prima. Como eu era o menor deles, me colocaram para procurar primeiro. Então, eu fui correndo pro porão da casa e não percebi que o poço estava destampado. Daí, eu caí e me afundei na água. A minha prima saiu correndo para chamar meu avô para vir me tirar dali. Aí, ele chegou, enfiou a mão na água, não achou nada. Ficou pensando que minha prima estava tirando um sarro dele. Mas aí, ele viu ela chorando e viu que era verdade. Então, ele tentou mais uma vez e achou um pedaço do pano do meu avental e conseguiu me tirar da água, mas eu já estava inconsciente. Para me acordar, chamaram uma mulher religiosa que me conhecia muito bem. Ela me disse que se eu abrisse os olhos, me daria uns santinhos e eu voltaria para a escola. Aí eu acordei e falei para ela: não vou para a escola, não quero nenhum santinho. A minha mãe ficou muito assustada, coitada. Ela gostava muito de mim, fazia sempre tudo o que podia por mim. Teve uma vez que ela juntou bastante dinheiro e pediu para tirar uma foto minha. Eu era muito pequenininho ainda e fiquei emburrado porque não queria usar o chapéu e apareci com um cara de bravo na foto que ela tanto queria. Ela sempre fez tudo o que podia por mim. Quando eu tinha 9 anos, minha mãe teve que me levar para o orfanato. Ela tentou de muitos jeitos não fazer isso, mas ela não tinha dinheiro para cuidar de mim e se preocupava muito com a minha educação. Se eu não estudasse, eu não ia poder ir para o seminário. Eu acho que de tanto ela me ver brincando de ser padre desde criancinha, acabou fazendo que fosse melhor para mim, mesmo que doesse muito nela. Eu me lembro certinho do dia que ela me deixou lá. Nós paramos em frente à imagem da Nossa Senhora do Rosário e ela me entregou para a mãezinha. Olhou bem para ela e falou assim: educa meu filho, seja mãe dele. Faço isso no meu lugar. Aí ela tirou uma correntinha de ouro com uma cruz do seu pescoço, que ela tinha ganhado na primeira Eucaristia e tinha guardado a vida inteira, e deu de presente para a mãezinha. Foi assim que eu aprendi a confiar na mãezinha e dar presente para ela, que vocês hoje chamam de capital de graças. Morar no orfanato foi bem ruim para mim. Os quartos não eram iguais ao da minha casa. Era um monte de cama uma atrás da outra. Eu queria ter cabelo, mas lá todo mundo tinha que raspar a cabeça e andar tudo igual. Aí tinha um monte de horário que tinha que seguir. Era bem chato. Mas nessa época minha mãe não parava de me visitar. Ela ia me ver toda semana.
Quando eu tinha 11 anos, fiz a minha primeira comunhão. Nesse dia, tive certeza que eu queria mesmo ser padre. Aí eu fui contar para minha mãe. Ela falou que a gente precisava rezar bastante para isso dar certo. Ela estava falando isso porque naquela época, os filhos de uma mãe solteira não podiam ir para o seminário na Alemanha. Mas o que a mãe não sabia era que tinha um grupo de padres palestinos que passavam nos orfanatos para procurar meninos que queriam ser padre e fazer missão na África. E assim foi que eu pude entrar para o seminário com 14 anos. Lá no seminário tinha muitas aulas. No começo eu já tinha latim, grego, alemão, francês, aritmética, geografia, caligrafia, canto e educação física. Dava mais de 7 aulas por dia. Aí a gente precisava seguir um horário muito regradinho. Nessa época, não é porque eu entrei pro seminário que eu deixei de ser moleque. Eu tinha meus amigos e a gente saía junto. Teve uma vez que eu enganei o padre que não deixava a gente entrar na igreja. Teve outra vez que eu cheguei em casa todo molhado porque caí no lago no meio do inverno. Depois eu fui para o noviciado. Lá eu tinha um professor que era muito exigente. Ele incentivava a fazer penitências físicas muito fortes. Noites sem dormir em adoração. Ele se preocupava muito com o nosso desenvolvimento sobrenatural, mas não incentivava nossas amizades dentro da comunidade. Não fazia a gente se sentir como uma família. Eu comecei a me entregar e a rezar cada vez mais, mas essa falta de vínculo, esses sentimentos de solidão, foi me deixando cada vez mais triste e doente. Durante meus 6 anos estudando para ser padre, estive doente. Tinha eu e mais um amigo que não estava tão bem de saúde quase nunca. Aí a gente era zoado pelos outros meninos. Eles chamavam a gente de clube da exceção, porque a gente tinha licença para sair das aulas e para se deitar mais cedo. Foi durante esses momentos difíceis que fui percebendo que precisava me entregar inteiro para a mãezinha. Até que um dia eu falei: se quiser que fique louco, eu aceito. Meu corpo está muito fraco e sem forças. Minha inteligência pouco me vale, mas ainda me resta a luz da razão. Se quiseres tomá-la, também podes fazê-lo à tua. Mas, depois disso, eu comecei a sentir que estava ficando cada dia mais forte e fui voltando a ter mais saúde. O fim de todas essas dificuldades que passei só veio com a minha ordenação em 1910. Quando comecei a trabalhar como professor, ter contato com as pessoas foi o que me ajudou. Em 1912, teve 2 professores que eram para ter sido diretores espirituais do seminário, mas nenhum dos 2 pôde acabar assumindo, então eu assumi. No meu primeiro contato com os jovens, mostrei que estava inteiramente à disposição deles, com tudo o que sabia e com tudo o que não sabia, com tudo o que podia e com tudo o que não podia, mas sobretudo com o meu coração. E aos poucos fui me tornando um pai para eles. Como eu não conhecia o que quer dizer pai, era muito difícil ter uma relação paternal. Se eu fosse um pai igual ao que eu tive, eles não iam ter um diretor espiritual. Mas eu consegui entender o que era um pai de verdade quando eu me fiz filho de Deus. Deus é o nosso pai, não é aquele Deus que mora longe, que não fala com a gente. Ele é um Deus vivo, que cuida dos seus filhinhos e sempre nos atende. Quanto mais eu conheci o amor de Deus, mais eu queria me aproximar, mais eu queria me fazer filho. Bom, o resto da história vocês já conhecem bem. Não preciso falar de muitos detalhes, pois disso eu conheci um pouquinho do céu na terra, quando estive presente na primeira aliança de amor. E também conheci um dos lados mais feios do ser humano, quando fui mandado para o campo de concentração e ainda fui exilado. E passei alguns anos nos Estados Unidos. Nessa época aconteceu uma coisa muito especial. Meu amigo Mário Hariati levou uma coroa para abençoar e trouxe de volta para o Brasil. Cada detalhezinho dessa coroa tem um sentido especial, mas como todo, ela representa o que eu confiei em uma missão a todos os jovens que a criaram. Quando eu abençoei essa coroa, ela foi trazida e eu entreguei a missão de ser filhos e pais a essa juventude.
Essa coroa simboliza que, como um pai que confia uma missão aos seus filhos, eu confio a vocês a história do Jumas Brasil.